Olá pessoal, tudo bem? Professor Zé Henrique, Colégio Atenas aqui de Alfenas, nessa época de coronavírus, né? Cada um está se virando como pode nesse regime de quarentena que nós estamos passando. É muito importante termos bastante responsabilidade, não só com a nossa saúde, mas também com a saúde do nosso próximo e seguimos todas as determinações impostas pela legislação. Pessoal, nós gostaríamos de voltar aqui ao assunto de biologia vegetal e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa aula. Essa aula é sequência da aula anterior, que nós falamos agora há pouco. Estamos aqui no sábado de outono, 21 de março de 2020, né? E eu gostaria que você se atentasse bastante para essa aula, porque nós vamos tratar dos vegetais superiores mais tops, digamos assim, em termos de evolução, que são conhecidos como Magnoliófitas ou também conhecidos como angiospermas, tá? Bom, Zé, o que tem de diferente nesses vegetais superiores? Bom, esses vegetais superiores, eles são portadores, tá? Pela primeira vez na escala botânica de evolução, eles são portadores de uma estrutura conhecida como flor. Por quê? Porque ao contrário das gimnospermas, além deles terem um óvulo, agora esse óvulo é revestido por folhas carpelares que nós chamamos de ovário. Então eles têm ovário que evolui para flores. Então nós vamos ver ao longo da aula, tá, como que isso se desencadeia, todo esse processo evolutivo vegetal, que vai ser bastante interessante para vocês acompanhar aí na sua casa, tá? E você vai ter uma interação legal também, na medida que você vai estudando essa matéria em casa e você vai fazendo as suas devidas anotações, tá, no seu material. Então, as angiospermas são os únicos vegetais na escala botânica de evolução que nós chamamos de antófitas, porque são vegetais produtores de flores, tá? E assim como acontece nas gimnospermas, as angiospermas são sifonógamas. Não esqueçam dessa expressão. Tem um sifãozinho lá formando, que é o tubo polínico. E esse tubo polínico vai ser destinado para a reprodução, tá? Tubo polínico seria o equivalente que nós falamos na aula anterior ao pênis do macho, tá? Dentro do qual estão os gametas masculinos, que nós vamos chamar de núcleos espermáticos. Então, olha só, elas são sifonógamas, como as gimnospermas, tá? Então, se elas são sifonógamas, como as gimnospermas, elas não estão condicionadas mais ao fator água para a reprodução, tá? Então, presta bem atenção nisso e preste atenção na aula. A gente vai começar falando um pouquinho sobre as flores, tá? As famosas flores que agora para nós é uma novidade, porque até então nós tínhamos apenas o que nós chamamos de estróbilos nas gimnospermas. Então a flor é a nossa novidade, tá? Nesse caso, para que nós tenhamos então essa evolução. Vamos dar uma olhadinha aqui numa estrutura floral. Gostaria que você prestasse bastante atenção aqui comigo, tá? Você está vendo aqui uma novidade interessante, primeira novidade interessante, que nós vamos ver que essa flor agora, ó, essa estrutura reprodutora, é uma estrutura monóclina, é uma estrutura hermafrodita. Nós vamos ver que nela você tem uma estrutura feminina, que é o gineceu, e uma estrutura masculina, androceu. Então, na mesma flor, você vai ter os dois sexos. Portanto, ela vai ser aqui uma estrutura monóclina, tá? Com os dois sexos na mesma flor. Agora, como é que é essa flor, quais são as partes dessa flor, etc, 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 tá? Então, o que eu tenho que saber sobre essa flor? Primeira coisa, eu tenho que saber, ó, onde é o elo de sustentação dessa flor, que nós chamamos de pedúnculo floral, tá? Ao lado do pedúnculo floral, eu vou ter aqui, ó, nessa parte de cima, o que nós chamamos de receptáculo floral. Então tá aqui, ó, eu vou ter essa parte dilatada, que a gente chama de receptáculo floral, tá? Aí eu vou ter duas estruturas.
eu vou ter a estrutura conhecida como cálice e vou ter a estrutura conhecida como corola. Presta atenção, o cálice ele é constituído nessa parte terminal aqui de folhas que nós chamamos de folhas estéreis, tá? Não tem função reprodutora, e essas folhas elas são derivadas, são conhecidas como sépalas. Quando eu tenho um conjunto dessas folhas, nós vamos ter o que nós chamamos então de cálice. Então, as sépalas, aqui está a sépala, dá para você ver claramente, e toda essa estrutura de baixo aqui formada pelas sépalas, nós chamamos de cálice. E logo acima, em amarelinho, eu vou ter o conjunto de pétalas da planta, tá? Em amarelo, que também são folhas estéreis, que vão originar o que nós chamamos de corola. Então tá aí, tá? O conjunto de pétalas nós chamamos de corola. Agora presta atenção, normalmente você tem a sépala diferente da pétala, que é muito comum nas flores. Quando a sépala é diferente da pétala, nós temos aqui uma flor que nós damos o nome de flor heteroclamídia, tá? Também conhecida como perianto. Agora, há situações em que não dá para você distinguir quem é pétala e quem é sépala, tá? Quem é corola, quem é cálice. Quando são iguais, esse verticilo, essa estrutura, a gente chama de tépala. E quando são iguais, a flor não é conhecida como heteroclamídia. Se ela é igual, nós vamos chamá-la de perigônio ou homoclamídia, tá? Que é um outro nome. Bom, então essas estruturas todas aqui que nós vimos, pedúnculo, receptáculo, sépala e pétala, são estruturas estéreis que não participam da reprodução. Agora aqui nós vamos ter duas estruturas que participam da reprodução. Uma no centro, que nós vamos chamar aqui de gineceu, e outra aqui que nós vamos chamá-lo de androceu. Então presta atenção, tá? Nessa primeira aula que nós temos aqui de angiospermas ou magnoliófitas. No angioceu, você vai ver essas estruturas aqui que nós chamamos de estames. Tá vendo aqui, ó? Essa estrutura representa a parte masculinizante da flor. É aqui que você vai ter na região apical, que você vai ter aqui o saco polínico. Dentro dessa região que a gente chama de antera, aqui depois eu tenho a conexão, conectivo, e toda essa estrutura que permite a inserção ao receptáculo floral, nós chamamos de filete. Então eu tenho antera, filete e conectivo, tá ok? Você vai guardar aí bonitinho para mim. Então aqui eu tenho aqui dentro da antera o meu saco polínico, onde serão produzidos os gametófitos jovens que nós chamamos de grão de pólen. E aqui no centro eu tenho aquela garrafinha que agora é visível, né? Ela não é mais microscópica, não é mais uma criptógama como acontecia com os vegetais inferiores. Agora você tem aqui uma fanerógama, né? O casamento pode ser visualizado a olho nu. Então olha só que interessante, nesse caso aqui eu tenho as folhas carpelares, tá? Essas folhas carpelares aqui são interessantes, por quê? Porque elas compõem a estrutura feminina, o gineceu. Então aqui, ó, nessas folhas carpelares, você vai ter a formação do gineceu, e com a formação do gineceu você tem três estruturas aqui. Você tem a estrutura apical, que serve para a aderência do pólen, que nós chamamos de estigma, tá? Você tem um local por onde cresce aqui, depois a gente vai ver, o tubo polínico, que nós chamamos de estilete, e aqui na parte de baixo nós vamos ter o famoso ovário, que é uma estrutura inédita que nós não tínhamos até então, e esse ovário ele tem como prerrogativa conter o óvulo aqui dentro, tá ok? Então vai conter o óvulo e nós vamos ver como que se dá. Agora, com relação às classificações, nós vamos ter aqui um detalhe interessante. Nós vamos ter aqui a classificação das angiospermas em função do número de cotilédone que elas apresentam no embrião, tá? No local onde se forma a semente. Então eu vou ter aqui as monocotiledôneas e vou ter aqui as dicotiledôneas. Então aqui para você conseguir enxergar aí na sua cabeça, para você recordar, imagina que você tem aqui o milho, uma monocotiledônea. Imagina que você tem aqui o feijão, uma dicotiledônea. Milho e feijão, todos conhecem. Então, quais seriam as diferenças entre monocotiledônea e dicotiledônea? Presta atenção.
olha só. Na monocotiledônea, eu tenho a semente com apenas um cotilédone. Zé, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse cotilédone único, ele tem como uma função digerir o endosperma, que é o tecido de reserva, e disponibilizá-lo para o embrião durante o processo de germinação. Então, ó, esse cotilédone único, ele digere o tecido de reserva e leva ao embrião, tá? Então esse cotilédone único ele recebe um nome, ele é conhecido como escutelo. Agora veja você, nós vamos ter aqui também as sementes com 2 cotilédones, no caso das dicotiledôneas. Nesse caso, a semente do feijão, se você abri-la no meio, você vai ter um detalhe interessante. Na semente do feijão, você não tem um endosperma, um tecido de reserva. Então, ó, os cotilédones, os 2 cotilédones, são destinados a armazenar a reserva da semente. Então, a reserva fica contida nos cotilédones. Aqui não. Esse escutelo, esse único cotilédone, vai digerir, vai liberar essa reserva nutritiva ao embrião. Tá ok? Então, veja só você. Então, aqui nós temos tecido de reserva, aqui nós não temos tecido de reserva. Detalhe que o grão de milho, na verdade, ele não é uma semente, né? Ele é um fruto seco do tipo Caryopsis, mas dentro desse frutinho, que é o grão, nós temos aqui a semente. Já no caso do feijão, nós temos a semente dentro do fruto tipo vagem, né? Que vai produzir então essa semente. Outra característica que nós podemos diferenciar uma mono de uma dicotiledônea são o tipo de nervuras que aparecem nas folhas. Lembra lá do milho, lembra da cana-de-açúcar, tá? Olha só o que acontece. Elas apresentam nervuras que nós chamamos de nervuras paralelas ou paralelinérvias, tanto faz, tá? Quem são essas nervuras? Essas nervuras são formadas por tecidos condutores de seiva, tá? Tanto aqui nós temos o líber quanto o lenho. Líber conduzindo seiva orgânica e o lenho conduzindo seiva inorgânica. Quando nós olhamos para as dicotiledôneas, qual que é a diferença? Veja você que as nervuras aqui, ó, elas são ramificadas, elas são reticuladas, tá? Então, olha, nós chamamos aqui de reticulinérvias também, que é um outro nome que sempre pode aparecer aí no seu Enem. Então, quando você observa as folhas, pela observação das folhas, dá para você estabelecer essa diferença entre mono e dicotiledôneo. Outra coisa interessante, com relação ao caule, tá? Os vasos liberolenhosos do caule, eles estão difusos, tá? No caule das monocotiledôneas. Já no caso das dicotiledôneas, você tem uma diferença. Eles estão mais na região periférica e mais ordenados, que dá para você ver aqui, tá? Pela projeção. E com detalhe, normalmente o líber ele fica mais na região próxima à casca e o lenho mais na região próxima aqui à região medular, tá? Enquanto aqui ele se difunde, os vasos liberolenhosos se difunde ao longo do caule. Uma outra diferença é com relação à estrutura floral. Veja você que as flores são trímeras, você tem aqui, ó, 3 verticilos, por isso elas são trímeras. Se eu pegar uma gramínea, se eu pegar uma cana, se eu pegar um milho, eu vou observar essas flores trímeras. Enquanto que na comparação, nesse caso aqui, ó, eu tenho flores com 4 ou 5, tá, verticilos. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, ó, ela tem 5 verticilos. Então aqui elas são trímeras, aqui elas podem ser normalmente pentâmeras ou em alguns casos tetrâmeras também, tá? O fruto, quando você corta, você vê essa estrutura que é derivada do gineceu, que são as estruturas derivadas das folhas carpelares. No fruto cortado, você enxerga 3 carpelos nas monocotiledôneas. Nas dicotiledôneas, você vai enxergar aqui 5 carpelos. Ah, Zé, tem um fruto aqui que eu não sei de que... qual a classificação? Bom, se é fruto, eu sei que é uma angiosperma. Agora eu não sei se é mono ou se é dicotiledôneo. O que eu faço, Zé? Se você cortar o fruto, mesmo que você não tenha o pé, não sabe qual árvore, de onde ela foi proveniente, de onde esse fruto foi proveniente, é só você observar e você vai ter aqui, ó, tá? Por essa estrutura interna já dá para você classificar se é uma mono ou se é uma dicotiledônea, ok? Outra coisa interessante também é o tipo de raiz, também, que é bastante óbvio isso aqui, né? Nas monocotiledôneas eu tenho raízes fasciculadas ou cabeleiras, tá vendo aqui, ó?
essas raízes não apresentam crescimento em espessura, por isso que nós colocamos aqui ó, a ausência do meristema secundário, que nós vamos falar numa próxima aula, tá? Que comanda o crescimento em espessura. Então essas raízes não apresentam crescimento em espessura, portanto, a ausência de câmbio, que comanda esse crescimento em espessura, elas são conhecidas como raízes fasciculadas ou cabeleiras. Em contrapartida, nas dicotiledôneas, nós vamos ter esse tipo de raiz aqui. Ó. Aqui nas dicotiledôneas você já tem a raiz com crescimento em espessura. Então essa raiz com crescimento em espessura, por que ocorre esse crescimento em espessura? Porque ela apresenta o meristema que nós conhecemos como câmbio. Tá vendo aqui? Então aqui eu tenho a presença do câmbio, tá? Que motiva esse crescimento em espessura das raízes. Então todas essas características, ó, raiz fasciculada, monocotiledônea, raiz axial ou pivotante, dicotiledônea, todas essas características elas estabelecem aqui uma diferenciação entre as mono das dicotiledôneas. Então eu gostaria que você prestasse atenção agora, que nós vamos ver aqui um outro detalhe interessante, tá? Com relação às estruturas reprodutoras. Por exemplo, nós falamos para vocês lá com relação ao androceu. Ô Zé, eu quero enxergar o que está acontecendo no androceu, o que está acontecendo na ocasião aí da formação daquilo que nós chamamos, que você falou no início da aula, de saco polínico. Né? Eu vou usar minha lupa aqui para você conseguir enxergar bem. Androceu, nós estamos trabalhando aqui com os estames. Tá? Então, lembrando você que o estame ele tem antera, ele tem o conectivo e tem aqui o filete. Então, eu vou usar minha lupa para a gente começar a aumentar, para você ter uma visão mais satisfatória daquilo que nós queremos mostrar para você. Então tá aí tem o estame e as partes do estame bastante definidas aí, bastante claras, né? Antera, tá? Com essa estrutura bilobada. Aqui eu tenho o conectivo, que estabelece a conexão, tá? E aqui eu tenho a região que permite a inserção ao receptáculo floral e pedúnculo floral, que nós chamamos de filete. Ô Zé, o que acontece nessa antera? Ah, antera, Zé, você falou que na antera estão os microesporângios, estão os sacos polínicos. Olha só que legal. Eu estou aumentando para você. Ó, você vai ver aqui antera em corte transversal. E aqui dentro, ó, eu tenho os microesporângios. Tá vendo aqui, ó? Os microesporângios. Aqueles mesmos microesporângios que também aconteciam nas gimnospermas, tá ok? Então, ó, esses microesporângios, eles são formados por células que nós vamos chamar aqui, ó, de células-mãe ou microsporócitos, da mesma forma que nós fazíamos lá com as gimnospermas. Vamos ampliar aqui na lupa para você enxergar, ó. Cada célulazinha dessa aí é um microesporócito, tá? Ou também conhecido como célula-mãe do pólen. Então, tá vendo? Esse microesporócito que está dentro desse saco polínico, olha o que acontece com ele. Cada célula dessa é uma célula diploide, ela vai sofrer, tá, meiose, divisão reducional, e vai formar aqui, então, olha só que legal, vai formar 4 células haploides férteis, tá? 4 células haploides férteis, que conseguem então germinar, que são os micrósporos, também conhecidos como andrósporos, tá ok? Então aqui você tem então os micrósporos se formando, e aqui, ó, cada micrósporo desse, tá? Ele vai desenvolver-se, ele vai germinar dentro do saco polínico. E ao germinar dentro do saco polínico, ele vai sofrer aqui uma mitose no núcleo, que a gente chama de cariocinese, que é a mitose, a divisão do núcleo celular, tá? Ele apresentava um único núcleo, ele passa a ser agora uma célula binucleada. E agora aqui, ó, cada célula binucleada dessa aqui, ela vai se desenvolver e vai formar o famoso pólen, ou famoso grão de pólen, que agora não tem mais aquela orelhinha, né, das gimnospermas, mas esse pólen agora, ó, ele tem 2 membranas. Ele tem a membrana conhecida como exina, que é a membrana externa, e tem a membrana interna, que é conhecida como intina. E veja você que ele é formado também por um núcleo
germinativo e um núcleo vegetativo. Então, o grão de pólen representa o meu gametófito jovem que está alojado dentro do saco polínico. Aí, durante a disseminação, né, a disseminação pode ser por pássaros, pode ser por insetos, então pode ser aqui por ornitofilia, beija-flor, pode ser por entomofilia, por abelha, tá? Pode ser por morcego, quiropterofilia, pode ser em alguns casos pela água, hidrofilia, pelo vento também, animofilia. Então esse pólen ele vai sair da parte masculina aqui da antera e vai ser levado, por exemplo, pela patinha da abelha até essa região feminina, tá? E nessa região feminina ele fica aderido, ele vai aderir-se aqui, ó. Ao aderir-se aqui, o que vai acontecer? O pólen ele continua o seu processo de crescimento, de germinação, e ao germinar, olha só o que acontece com ele. Vai crescer aqui, ó, o tubo polínico, exatamente nesse local, depois a gente vai ver a fecundação. Ao crescer o tubo polínico, dentro do tubo polínico ele está carregando, tá, um núcleo germinativo e um núcleo vegetativo. Então isso aqui é como se fosse o pênis que está crescendo nessa região, tá, da parte feminina da flor, com o objetivo pós-polinização, ele saiu daqui pela polinização, chegou até aqui, tá? Com o objetivo da fecundação do óvulo que está aqui dentro, que está sendo revestido pelo ovário, tá ok? Agora, olha só que interessante, esses dois núcleos germinativos, ou melhor, esse núcleo germinativo, ele divide-se por mitose para formar aqui dois gametas masculinos, que eu vou ter então o primeiro núcleo espermático e o segundo núcleo espermático, tá ok? Que são os dois gametas masculinos. E o núcleo vegetativo, que está aqui, olha que legal, ele vai formar então o núcleo vegetativo, que não tem função reprodutora, tá? Que é um componente essencial do tubo polínico, tá ok? Então aqui eu tenho o meu androceu, beleza? Então antes da gente falar sobre o gineceu, eu quero deixar aqui com vocês que na próxima aula, já em seguida, eu já vou gravar um videozinho para vocês explicando aí acerca do gineceu e do que ocorre dentro do gineceu, tá? Mas é importante que você guarde bem isso, você guarde as similaridades entre angiospermas e gimnospermas, mas que você guarde também as diferenças fundamentais. Então, nas gimnospermas eu só tenho semente nua, que é o pinhão. Nas angiospermas são os primeiros vegetais que eu tenho, flores, frutos, né? Então, óvulo fecundado desenvolvido, eu tenho uma gimnosperma. Ovário fecundado desenvolvido, eu tenho o quê? Um fruto, tá? Então, óvulo fecundado desenvolvido, eu tenho a semente da gimnosperma. Ovário fecundado desenvolvido, eu tenho o fruto das angiospermas. Então, se eu tenho fruto é porque eu tenho flor. Se eu tenho flor, uma das partes da flor é que origina o fruto. Então, você vai ter lá o ovário, tá ok? Então, nós vamos ver também, na próxima aula, alguns métodos aí para impedir a autopolinização das sementes, ou melhor dizendo, a autopolinização, tá, das flores, tá, para que você possa garantir maior variabilidade genética. Nós vamos entender o que é uma ercogamia, uma heterostilia, autoincompatibilidade, o que é uma dicogamia, tá? Ah, Zé, você está falando de dicogamia, né? Aí nós vamos dizer o que é, tá, essa dicogamia, protogenia e protandria, tá? E nós vamos ver porque o método mais eficiente é a dioecia, tá ok? Daqui a pouco eu volto contigo em mais uma aula. Grande abraço a todos.